Pessoal, ontem, na sequência do último vídeo que eu aqui fiz sobre o Donald Trump, estava subindo o vídeo e na mesma altura estava ele aparecendo ali na comunicação social, conferência de imprensa, na qual ele anuncia a retirada dos Estados Unidos da OMS. E então, claro, isto o que eu acho engraçado no meio disto tudo é de que para nós que seguimos estes temas de política internacional há uns quantos anos, sempre ouvimos de todas as guerras, guerra do Kuwait, guerra do Iraque, na Síria, problemas no Irão, problemas na Rússia. Era sempre essa coisa da comunidade internacional. A comunidade internacional exige, a comunidade internacional apela, a comunidade internacional... Isto vinha sempre dos de sempre. Do poder intelectual, do poder político e dos média, principalmente. Os média, os nossos meios de comunicação, sempre falavam desta coisa, que é a comunidade internacional. E o que era essa comunidade internacional? Quando nós nos perguntávamos porque se a Rússia não está, que é um grande país, se a China não está, se os países emergentes não estão no clamor, nesse vosso clamor que dizem que há comunidade internacional, quem é então essa comunidade internacional? E invariavelmente surgia os interesses de política internacional dos Estados Unidos por trás. Ou seja, essa coisa da comunidade internacional eram os Estados Unidos. E agora dá-se o caso de que a comunidade internacional está isolada do resto do mundo. E agora gostava de perguntar a esses meus amigos todos atlantistas que andam por aí, pró-americanos, o que é essa coisa da comunidade internacional? Boa pergunta que fica no ar. Responda quem souber. E na sequência de tudo isto, hoje estava aqui navegando e como estou subscrito a estas coisas do CFR, Council on Foreign Relations, tem um artigo do presidente, o próprio presidente deste think tank, que é um think tank, da ala, creio que é a ala mais progressista desta política externa. Isto é Hillary Clinton, Obama, 100%. Esta gente é a política intervencionista dessa coisa dos interesses americanos disfarçados de globalismo. E então, ele tem aqui um artigo em que ele diz que a doutrina política do Trump é a doutrina da retirada. E ele diz aqui que na altura do Truman, a doutrina de Truman tinha um sentido, a doutrina do Carter tinha um sentido, a própria doutrina do Reagan tinha um sentido. Mas que a doutrina do Trump resume-se, na realidade, ao slogan da sua campanha, que é America First. Bom, neste sentido, há que dar aqui o braço a torcer, porque o Trump, retirando-se dos campos em que estava, onde tinha interesses nas guerras no Médio Oriente, está cumprindo como a promessa da campanha eleitoral. Portanto, o facto dele agora estar cumprindo quase 4 anos de mandato e não ter iniciado nenhuma guerra, está dentro daquilo que ele tinha prometido. E aqui o autor diz que fala de todas aquelas coisas que falámos no último capítulo, que eu falei no último capítulo, em que dizia que se tinha retirado do TPP, do Acordo de Paris, de todos estes. Fala aqui já da OMS, obviamente este artigo é do dia 27, ainda não tinham saído. E fala aqui de duas outras situações que me escapou completamente. Da Unesco, como sponsor da Unesco, eu acho que aqui foi por causa de um tema da Palestina e Israel, segundo me recordo, e do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pronto, mais 2 instituições internacionais que os Estados Unidos se retirou. E ele diz que isto é tudo no plano das instituições e dos acordos multilaterais, em que os Estados Unidos, ele condena o Trump de se retirar de forma unilateral, mas também depois fala aqui dos casos concretos onde há tropas no Afeganistão, na Síria,
Ele fala aqui dos curdos, a Síria, porque segundo eles precisam de ajuda e tem que ser os Estados Unidos a ajudá-los. E que estas retiradas progressivas, porque estão retirando tropas, tanto da Síria como do Afeganistão, ainda ontem houve retirada de tropas do Afeganistão, salvo erro, ontem ou antes de ontem, estão abrindo caminho, abrindo possibilidades. Ele fala aqui de, exatamente, oportunidades aos competidores como a China, abrindo caminho à China nessa ideia de surgir como potência de alcance global, de uma potência global, e aqui, claro, o caso do Afeganistão é na Ásia, é ali perto, é na sua esfera de influência natural. E ele diz que isto, no futuro, se assim for, segundo Richard Haass, diz que a doutrina vai levar a uma diminuição de influência dos Estados Unidos e uma diminuição da prosperidade e da segurança dos Estados Unidos. Agora, isto é discutível, porque também há que ver que as guerras no futuro serão cada vez mais híbridas. O uso das armas vai ser sempre em último recurso, e esta retirada pode ser uma retirada estratégica. Claro que é um pouco incompreensível retirar-se dos acordos multilaterais, mas estas retiradas de tropas dos seus pontos, diferentes pontos no mundo, pode ser que seja até uma grande poupança de orçamento e pode-se traduzir até numa que seja bom para os Estados Unidos a longo prazo. Vocês pensem que os Estados Unidos cresceu muito economicamente nestes anos todos em que se assegurou uma série de postos em todo o mundo, mas isso não se consubstanciona em poderio do americano médio, e pode ser que com esta política, exatamente, se reverta esta tendência que houve desde os anos 70, 80, de um extremar das classes média passar a haver uma classe pobre, um empobrecimento da classe média e uma pequena parte subir, então um crescente nível de desigualdade que não condiz com todo este orçamento militar que os Estados Unidos têm. Portanto, até como país rico que é, os Estados Unidos, pode ser uma jogada que só o futuro dirá qual é realmente as consequências para a política interna americana e para o mundo, com certeza que vai ser melhor que haja menos interferência, menos aquilo que se chama, desde muito lado crítico e da esquerda, chamam o imperialismo, porque na realidade foi o que vimos nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, imperialismo crescente, e que não se traduziu em segurança nenhuma para o mundo. Portanto, agora, aqui há uma clara tendência dos Estados Unidos ir retirando da política internacional. E aqui vem a crítica destes, que são globalistas, de uma certa ala esquerda americana, do CFR, criticando os Estados Unidos. Obviamente, estes tipos estão do lado do Biden. Isto é Biden. E fica aqui esta ideia. A outra é de que isto abre caminho à China. Vamos falar no próximo capítulo da China e a relação deste mundo euroasiático, a China, a Rússia e a Europa. E que papel é que têm todos estes países nesta conjuntura.